Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia, mais um encontro na presença do Senhor, no Alvorada no Altar. Que bom que você está comigo nesse momento. Viemos aqui para buscarmos a direção do Senhor em oração, na palavra do Senhor, um tempo de reflexão. Então, para iniciarmos esse momento, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, onde você estiver, e nós vamos orar, para que Deus fale aos nossos corações. Senhor, diante da Tua presença, da Sua santa presença, Senhor, nós nos encontramos nesta manhã e pedimos a Tua bênção, a Tua direção, a iluminação do Teu Espírito Santo, a falar ao nosso coração, porque a Tua voz é a voz que nós queremos ouvir nesta manhã. Nos dá direção na Tua palavra, fala ao mais íntimo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, como todos os encontros nessas quartas-feiras no Alvorada do Altar, nós temos refletido numa palavra. E a palavra de hoje, meu irmão, minha irmã, é a palavra louvar. Louvar. Deus deseja que o seu povo o louve, o adore, o exalte, reconheça a sua grandeza. E eu quero pautar esse início da nossa conversa no versículo que está no Salmo 13, verso 6, que diz assim: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu e você, meu irmão, minha irmã, fomos criados para adorar a Deus, para louvar a Deus, para honrar, para glorificar a Deus. Louvar a Deus, meu irmão, minha irmã, é decidir viver dando prazer para Deus. Ele ama te ouvir louvando, Ele ama ver você o adorando. Ele fez você para isso. Hoje é hora de nós decidirmos, mais uma vez, viver para o prazer de Deus. Tem um texto na Bíblia, lá no Salmo 14, verso 2, que diz assim: lá dos céus, o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda os seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Salmo 149, verso 4 diz assim: o Senhor se agrada do seu povo. A pergunta que eu tenho para nós iniciarmos essa conversa é a seguinte: a sua vida tem dado prazer a Deus? Tem feito o nome de Deus famoso, honrado? Você tem honrado a Deus através da sua vida? Deus tem se alegrado com a sua vida? Como um filho de Deus, que tipo de filho você tem sido para Ele? Um ingrato? Um filho indiferente? Interesseiro? Quando Deus pensa ou olha para a sua vida, qual é o tipo de sensação ou sentimento que Deus tem ao olhar para você, para a sua vida, para a forma que você tem vivido? Pense a respeito. Você tem tido ou tem vivido uma vida de louvor ao Senhor, de adoração ao Senhor? Adoração não é apenas cantar, adoração é um estilo de vida. E eu me lembro agora aqui daqueles que no início da história Deus olha para Sodoma e Gomorra e Deus não acha aquilo legal. Deus olha para o mundo da época de Noé e Deus deseja, e Deus se arrepende, o texto diz, Deus deseja destruir tudo e começar tudo de novo. Mas a história diz que Deus olhou para Noé e Deus se agradou, Deus se alegrou na vida de Noé. Deus olhou para um homem que tinha uma vida santa, que louvava e adorava ao Senhor, que tinha uma vida íntegra, e a partir dele ele começou tudo de novo. Será que quando Deus olha para você, para a sua vida, Deus se alegra ao ver como você tem vivido, as suas atitudes, a forma como você lida com as situações, com as pessoas, com as coisas que Ele coloca na sua mão? Você precisa pensar nesse assunto, porque é uma das coisas mais importantes de sua vida. Deus criou todas as coisas. E todas elas foram criadas para o louvor e a glória dele. Ele fez isto tudo para o seu próprio prazer, por sua vontade foram criadas para o seu louvor e para a sua glória. Ele é o nosso Deus e nós devemos a Ele toda adoração. É assim que funciona.
Deus criou dessa forma. Quando o homem ou a criatura tenta ser o alvo da adoração, tudo dá errado simplesmente porque esse não foi o plano que Deus traçou. Não é esse o desejo de Deus. O centro da adoração deve ser Deus. As 3 fontes de prazer do homem espiritual que alimentam o seu louvor a Deus são a oferta, a renúncia e a entrega. Guarde isso. As 3 formas ou fontes de prazer do homem espiritual que alimentam o seu louvor a Deus são a oferta, a renúncia e a entrega. Você tem se oferecido a Deus? Você tem sido generoso com Deus? Você tem renunciado coisas que não agradam a Deus? Você entregou completamente a sua vida e tudo que você é e tem nas mãos de Deus? Essas são as fontes de prazer de um homem ou uma mulher que de fato servem a Deus. É dessa forma que o homem e a mulher louvam a Deus, através da oferta, da renúncia e da entrega. Mas elas são bem diferentes da realidade do mundo que nós vivemos, onde o homem vive única e exclusivamente para o seu próprio prazer. Vivemos numa sociedade extremamente individualista, hedonista, egocêntrica, egoísta. Cada um pensa em si próprio e nos seus próprios interesses. Cada um vive por si só e pelos seus mais próximos, e Deus sempre fica de lado. No lado oposto, então, da oferta, da renúncia e da entrega, nós vemos as 3 fontes de prazer do homem natural, do homem pecaminoso, que acabam sugando toda a fome de louvar a Deus. E quais são elas? O dinheiro, a fama e o poder. Então, ao contrário das 3 formas do homem espiritual de louvar a Deus, que são a oferta, a renúncia e a entrega, nós vemos que o mundo vive em função do dinheiro, da fama e do poder. Todas essas 3 fontes de prazer e satisfação, meu irmão, minha irmã, que o homem tem buscado, estão listadas no que Paulo diz que são as obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, do verso 19 ao 21, que diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Paulo então lista que o homem carnal busca pelo dinheiro, pela fama e pelo poder, e através deles ele busca as obras da carne. Deus deseja um homem e uma mulher que busquem coisas que o interessem, que o louvem, que o adorem. Deus deve ser o centro, não o homem. Não o homem. Temos vivido uma sociedade em que o homem tem virado o centro até em muitos lugares que se dizem cristãos, mas o que se ouve pregar é palavras que coloquem o homem no centro e Deus como um servo. Deus tem que atender, Deus tem que ouvir e responder, e as pessoas pensam que Deus deve estar ali como um mordomo. Ao contrário do que Deus espera, que nós tenhamos uma vida de oferta, de renúncia e de entrega. E Paulo diz isso em Romanos 12, 2, que nós não devemos nos amoldar ao padrão desse mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Nós não devemos nos amoldar ao que o mundo prega, mas nós devemos ter uma renovação da nossa mente. E a pergunta que eu tenho a fazer para você é a seguinte: você tem vivido uma vida que louva, agrada, exalta e adora a Deus? As suas atitudes têm mostrado isso? Para a sua vida gerar prazer para Deus, meu irmão, você precisa ter valores que sejam opostos aos valores do mundo sem Cristo. O mundo em que nós vivemos não quer falar de rendição, não quer falar de entrega, não quer falar de oferta, porque isso não diz respeito somente a você, diz respeito a Deus e ao próximo. O mundo nos leva a pensar e viver, meu irmão, somente para nós mesmos e para o que é nosso.
precisamos continuar lutando contra isso, porque a carne nunca vai melhorar por si só. Romanos capítulo 8, verso 8 e 9 diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. A carne não pode dar prazer a Deus, mas nós não somos carnais, meu irmão, minha irmã. Nós somos espirituais. A minha maior expressão de louvor a Deus não é o cantar, mas sim o amar, o confiar e o obedecer a Deus. Amar, confiar e obedecer a Deus. Esta deve ser a nossa maior expressão. Louvar a Deus, a maior expressão de louvor a Deus não é o cantar, como às vezes nós associamos, pensamos no momento de louvor como um momento só de canções, mas o louvor, a adoração nossa deve ser feita através do amar, do confiar e do obedecer a Deus. Então meu desafio para você, meu querido, minha querida, se você quer ter uma vida que louve a Deus, que adore a Deus, faça essas três coisas. Ame a Deus. Salmo 18, verso 1 e 2 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio, Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Pergunta para você: você tem amado ao Senhor? Você tem amado ao Senhor? Segunda coisa, confie em Deus. Salmo 147, verso 11 diz assim: o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a sua esperança no seu amor leal. Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Espere no Senhor, confie no Senhor. Uma terceira coisa, se você quer ter uma vida que louve a Deus, obedeça a Deus. Salmo 119, verso 146 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Você tem sido obediente a Deus? Você tem sido obediente a Ele? Você tem confiado em Deus? Você tem amado a Deus? São perguntas que nós temos que fazer. É fácil falar que eu amo a Deus, mas o difícil é você viver uma vida que demonstre isso. É fácil dizer que eu confio em Deus, mas na prática, você tem tentado resolver as suas coisas através das suas forças ou você tem de fato confiado em Deus? É fácil dizer que nós somos obedientes a Deus, mas na prática, você tem obedecido a Deus, seguido as orientações de Deus, consultado a Deus antes de toda e qualquer situação? É hora de nós pensarmos a respeito disso. Porque a nossa maior expressão de louvor a Deus é amá-lo, é confiar nele, é obedecê-lo. Lembre-se disso, amar a Deus, confiar em Deus, obedecer a Deus. Por mais que não seja fácil isso, esse é o desejo de Deus. Então Ele nos ajudará. Olha só que interessante. Ele espera isso de nós e Ele nos ajuda a amá-lo, a confiar nele e a obedecê-lo, porque esta é a melhor forma que nós temos de adorar. Oséias 6, verso 6 diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Me lembrei de uma história que eu vi registrada num livro, Uma Vida com Propósitos, que certa vez um grande compositor de música cristã, o nome dele é Matt Redman, ele era e é líder de uma igreja de adoração lá na Inglaterra. Ele conta que o seu pastor certa vez ensinou à igreja o verdadeiro significado da adoração. Para mostrar que a adoração é mais do que música, ele proibiu todos os cânticos ou todas as músicas por um período de tempo na igreja, até que todos aprendessem a adorar a Deus de outras formas. Ao final daquele período,
Matty Redman compôs uma música em inglês chamada Heart of Worship, que para nós é a essência da adoração. O que ele aprendeu? Que é possível e a adoração deve ser mais do que canção. Mais do que canção. Então Deus espera que eu e você tenhamos uma vida de louvor a Ele, não através das músicas apenas, mas acima de tudo, através do nosso amor, da nossa confiança e da nossa obediência. Pense nisso. Você tem amado a Deus? Você tem confiado em Deus plenamente? Você tem obedecido a Deus? Existe uma canção infantil que diz assim: obedecer é mais do que importante, é prova de amor. Quando você obedece a Deus, você demonstra que o ama. A Bíblia também diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Que Deus nos ajude a termos uma vida que agrade a Ele. Senhor, meu Pai, em adoração, Senhor, mediante o Teu Espírito, eu declaro para todo o reino espiritual que eu confiarei no Senhor, eu te amarei, não importa o que acontecer com a minha vida, eu sempre o louvarei, para sempre cantarei do Teu amor e dos Teus feitos poderosos, em nome de Jesus. Amém. Termino dizendo para você, o seu louvor é muito mais do que músicas, é muito mais do que canções, é muito mais do que melodias, é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Que Deus te abençoe.